A minha breve intervenção incide sobre as regras da aposentação a aplicar aos docentes que completaram já 40 anos de carreira contributiva. E apresento aqui duas questões que ficam no ar. Mais alto. Quanto tempo têm para aposentação os docentes que hoje têm 60 anos e completaram já 41 de descontos? Um exemplo, 8 em funções não docente e 33 anos em função docente. Que actividade é esta que não considera o acesso a uma carreira unificada a esses docentes? Eu diria que era preciso lembrar a Secretária de Estado que nesta situação em particular as finanças não só devem, como não só podem, como devem somar dados. E tenho dito, era só esta a minha reflexão. Somos todos professores, somos todos iguais. Mas se analisarmos bem, não o somos. A profissão docente tem leis próprias e não podemos continuar a ser regidos pela Lei Geral de Trabalhos em Funções Públicas, porque ela não se aplica a todos os professores, nem se adapta aos professores em real. Basta ver o regime de férias, faltas e licenças. Portanto, temos que arranjar um pacto de regime para a educação, para não andarmos a mudar a legislação constantemente, todos os anos, sempre que muda o governo, se muda a legislação. Temos que arranjar um pacto, temos que ter uma legislação estável para dar segurança aos professores. O tempo de trabalho, temos que lutar pela distribuição correta dos horários e que esta distribuição não seja feita ao belo gosto dos diretores, isto em especial nos professores do primeiro ciclo e educadores de infância. Se o diretor gosta dele, coloca-o ali à porta de casa, se não, despacha-o lá para o mais longe possível. Portanto, temos que lutar por uma graduação profissional correta. Temos que definir urgentemente o que é componente letiva e não letiva. E não deixar isto nas mãos das direções das escolas a definirem o que é componente letiva e não letiva. Temos que definir isso com urgência. No que diz respeito aos concursos, temos que lutar por regras claras. E a FNE tem que assumir publicamente que defende a graduação profissional, que é a única coisa que nós exigimos dos concursos, é a graduação profissional, mais nada. Temos que terminar com esta forma de vinculação extraordinária ou norma travão, temos que acabar com isso. Porque não criar um QZP zero, os professores concorreriam ao QZP zero e depois todas as vagas do QZP seriam para todos os QZPs. Nós temos QZPs com 20 e tal anos que estão no QZP de Lisboa, por exemplo, e temos outros que com 2, 3, 4 anos de serviço entraram no QZP de Vila Real. É uma vergonha isto. Temos que reivindicar o tempo de serviço de congelamento. Mas não nos podemos esquecer de uma coisa. Há dois professores, ou dois tipos de professores que estão em 3 escalões que é preciso resolver-lhe o problema. São os professores do 4º e do 6º escalão, que já deveriam ter progredido há não sei quanto atrás e não fizeram por uma ausência de uma portaria. Esses professores têm que ter reposicionamento e tem que lhes ser contabilizado o tempo de serviço que estiveram à espera da saída da portaria no novo escalão. Assim como também os professores contratados devem ser repostos na carreira no escalão devido, que é isso que diz o Estatuto. Aposentação. Temos que lutar por uma aposentação justa e digna. E, acima de tudo, temos que tentar que a chamada fator de sustentabilidade, que são 13% do que nos levam da reforma, seja retirado também como já foram aos privados. Portanto, o fator de sustentabilidade tem que sair das reformas. E assim teremos uma reforma mais justa, porque caso contrário os professores que estão em escalões mais baixos terão umas reformas miseráveis. Faço parte da luta de professores por um concurso mais justo, da qual fazem parte, passa a redundância, à volta de 6 mil docentes. Este movimento tem poucos dias de vida, somos mais de 100 lesados, e isto eu gostava de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, porque ele sabe quantos são, mas não querem dizer.
Vou expor aqui uma carta que nós redigimos esta semana ao Presidente da República. Eu cortei muito, vou tentar ser o mais breve possível. A indignação deste grupo tem como fundamento o facto de, neste concurso, poder constatar-se que, a partir da publicação das listas definitivas de colocação no dia 25 de agosto, foram subtraídos ao processo concursal os horários incompletos com duração anual, tendo apenas vindo a concurso os horários completos, pese embora todos os horários tenham sido previamente disponibilizados pelos agrupamentos de escolas. Esse facto contraria todo o suporte legislativo que regulamenta o concurso. A situação descrita não só não era previsível, de acordo com a lei em vigor, como contraria os critérios utilizados nos concursos de mobilidade interna dos anos transatos, de colocar os docentes dos quadros em horários com intervalo entre as 6 horas e as 22 horas. Esta alteração ao procedimento de colocação conduziu a uma enorme redução dos horários disponibilizados nesta fase do concurso, originando uma extensa lista de docentes não colocados, facto que fez com que apenas os docentes mais graduados, pertencentes aos diferentes grupos de recrutamento, tivessem sido colocados num agrupamento de escolas não agrupadas. Contudo, muitos destes docentes foram colocados a vários quilómetros de distância da sua residência, a qual é tomada como principal fator de referência no momento em que o docente formula as suas preferências. Importa esclarecer que o docente o faz de acordo com agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, conselhos ou quadros de zona pedagógica, desconhecendo em absoluto os horários completos ou incompletos com duração anual que virão a concurso. Esta situação é um facto, na medida em que o pedido de horários pela DGAI aos diretores de agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas foi feita no dia 8 de agosto de 2017, data posterior ao período de candidatura ao concurso. Consequentemente, os docentes opositores ao concurso da mobilidade interna e que não foram colocados a 25 de agosto, a vasta maioria menos graduados, acabaram por ter a possibilidade de serem colocados em horários completos e incompletos anuais, através das reservas de recrutamento, nomeadamente RR1, tendo obtido colocação em agrupamentos de escolas não agrupadas, que foram preferência dos docentes colocados a 25 de agosto. Por sua vez, estes docentes, os mais graduados, viram assim desrespeitadas as suas preferências, o que consubstancia uma violação das regras e princípios que norteiam a persecução da atividade da administração pública e também o princípio de igualdade que deve reger este tipo de concursos para garantir a idoneidade e a confiança deste concurso público. Além disso, os docentes colocados a 25 de agosto não tiveram acesso a todos os horários disponíveis, completos e incompletos anuais, apesar da DGAI os ter na sua posse desde as 18 horas do dia 11 de agosto, data limite para os diretores introduzirem os dados relativos às necessidades temporárias dos seus respectivos agrupamentos. É tempo de dizer basta. É tempo de parar com este ataque à escola e aos professores. Hoje, a hora é de apresentar propostas de reflexão e, posteriormente, de negociação com o Ministério. Sim, negociação. Não podemos querer tudo ou nada. Não podemos querer tudo à nossa medida. Ganhamos aqui, perdemos ali. Só assim conseguimos avançar. Negociar não é tarefa fácil. Negociar também é reivindicar. Por isso, há reivindicações a fazer, propostas a apresentar e desafios para ganhar. Relativamente ao descongelamento das carreiras, com o aquecimento global, só mesmo as carreiras é que permanecem congeladas. É imperativo um acordo por uma carreira docente realista em que os últimos escalões sejam acessíveis a todos e não só a alguns, poucos. A embirração com a classe levou a que os professores fossem todos severamente penalizados. Investir na educação não é desperdício financeiro, é aposta no futuro. Não é admissível, por exemplo, um professor que trabalha há 18 anos, dos quais 15 pertencentes aos quadros, permaneça hoje no primeiro escalão, como é o meu caso. Descongelar já é obrigatório.
Não peço retroativos, mas coloquem-se os professores no seu devido lugar com o vencimento respectivo. Em segundo lugar, no regime de concursos justos, os professores devem ser colocados com base nas listas de ordenação, ou seja, primeiro os docentes do quadro e depois os docentes contratados, respeitando-se em cada situação a graduação calculada com base na classificação profissional e no tempo de serviço. Dever-se-á proceder a um concurso único, organizado em várias fases, que tenha em conta as reais necessidades do sistema. Todos os professores devem ter acesso a todas as vagas em todas as fases do concurso, respeitando-se a graduação dos professores. Somos todos professores e a lista de graduação profissional tem que ser o critério único de colocação em todas as fases. Não haverá estabilidade nas escolas se não houver estabilidade na classe docente. E não haverá estabilidade na classe docente se não houver um concurso de professor justo. Uma palavra final para a FNE, organizadora deste plenário. Obrigado por lutar pela defesa dos professores e da educação, ainda que muitas vezes sejam acusados injustamente de nada fazer. Não nos podemos esquecer que muitos dos direitos conquistados até aos dias de hoje devemos à FNE, inclusivamente aqueles que inicialmente foram contestados por uns e mais tarde os vieram a defender.